Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Conversas de Mercado. Esse podcast é feito por 3 amigos economistas. Eu sou a Priscila, Renato e professor Oscar Lewandowski. Então, se você gosta de conversar sobre economia, finanças e dinheiro, você está no lugar certo. Hoje, o tema do nosso podcast são as profissões mais promissoras para o futuro, ou seja, aquelas que você tem mais chance de ganhar dinheiro. Então, vamos começar. Bom, eu acho que tem, algumas áreas que são muito promissoras, né? A começar a tecnologia e inovação, né? A internet, ela revolucionou o mundo e ela criou novas profissões. Novos padrões de consumo, né? De tudo, trabalho, né? Novas formas de se trabalhar e também novas profissões. Blogueiro. Na verdade. Influencer, né? Engenheiro de software, especialista em segurança, em cibersegurança, questões legais também. O advogado precisa se atualizar e criou-se uma área só de direito de internet. YouTuber, influenciador digital, né? No marketing digital tem várias profissões, né? Tem o influenciador, tem o social media, o copywriter, né? Você pode ter várias novas profissões. Na saúde, a gente viu depois da pandemia que psicologia ficou muito... o pessoal começou a ter um interesse maior, né? Valorizar mais a saúde mental. A gente também viu muito coach de desenvolvimento humano, né? Da alta performance, da gestão de carreira. Se você me permite, a gente já está vendo até uma certa desvalorização um pouco do coach, né? O nome coach, né? Coach, mas a questão da importância do desenvolvimento pessoal, né? Do autoconhecimento, que também tem muito da psicologia, isso passou a ser valorizado. Na verdade, assim, a psicologia já vinha. Sim. Né? E aí a pandemia, ela apenas acelera um processo que já vinha se desencadeando, que é a preocupação com a saúde mental e a psicologia no sentido da gente se conhecer, né? Conhecer as nossas emoções e como elas afetam a nossa saúde. Mas o psicólogo é bem remunerado? Bem remunerado. Pelo plano de saúde, não. Mas muitos psicólogos, graças à internet, eles conseguem divulgar o seu trabalho e aí cobram o preço que eles acham justo. Eu assim, Oscar, se é muito ou pouco, não sei. Posso dizer a você que, dependendo da localidade brasileira, a hora do psicólogo, o psicólogo cobrando R$80 a hora, tem psicólogo cobrando 100, 120, 350, aí vai depender do local. Se o psicólogo cobra, vamos só para a gente ter uma conta aqui, um valor médio de 120, que não é exatamente os mais caros, 120, e ele faz 4 atendimentos por dia, são R$500 por dia. R$500 multiplicado aí por 22 dias úteis, mais ou menos, a gente vai estar falando de um salário de 11, 12 mil por mês. Ainda tem o aluguel da sala, Sim. Que ele não precisa, porque tem muito psicólogo, ele voltando aqui, ou faz o trabalho por internet. A minha psicóloga é pela internet, eu não vou até lá. Mas isso é para a próxima pergunta, do trabalho remoto, né? Assim, como é que a gente... Mas aí, Priscila, só para fechar, se 11 mil ou 12 mil por mês é muito... Trabalhando pouco, com 4 clientes. É muito ou é pouco? Clientes por dia. Por dia, 4 clientes por dia. Ele vai ter que ter uma carteira. Significa que ele tem 4 vezes... Mas tem 20 clientes. 20 clientes. Mas peraí, não necessariamente. Às vezes você faz 2 vezes na semana. Pagando R$100, pagando R$100. Então são clientes que deixam mais de R$1.000? São clientes, olha só. Normalmente as consultas acontecem uma vez por semana.
Tá? Sim, isso eu concordo. Aí, uma vez por semana, significa 4 vezes ao mês. Então ele tem que ter 20 clientes dispostos a pagar R$ 500 por mês. De 400 a R$ 500 mês. Eu Sim. entendo isso. Tá bom? Agora, ter 20 clientes dispostos a pagar. Com a internet, tem gente que tem agenda lotada. Tem gente que tem lotada. Assim, é o que a gente vai falar hoje, né? O trabalho remoto na abordagem econômica, né? A gente pode falar de uma transformação financeira assim radical. Do Schumpeter, como é que a gente fala O Schumpeter trabalha com a inovação disruptiva, né? Aquela que rompe com os padrões de produção, de consumo, de trabalho, os padrões vigentes e cria outros novos. Exatamente. O trabalho remoto o Schumpeter transformou. A experiência que eu tenho é que houve uma redução de receita hora no trabalho remoto. Não. Eles continuam cobrando R$ 100 presencial, eu entendo, mas a média R$ 100 remota. Você quer saber quanto eu pago no remoto? Não interessa. O que eu estou querendo dizer é que isso não seria a média. É isso que eu estou querendo questionar. Hoje, eu conheço psicólogos que dizem assim, eu cobro presencial 120, é um preço padrão, e que eu cobro 80, sei lá, 60. Às vezes até 60, e principalmente quando é plano de saúde, eles se submetem a muito menos, mas eles têm pelo menos as entradas mais firmes. Isso sim faz sentido. Tá? O que eu estou querendo dizer é que eu vejo que o trabalho remoto reduziu a remuneração por hora, mas isso não. Ele reduziu os custos, mas ele não reduziu o preço. Sabe por quê? Porque agora na internet você agrega valor. Você precisa agregar valor. Você acha que a eficiência é a mesma? Não. Aí, olha só. A gente não é. Peraí, eu vou até parar o vídeo. Não, o que eu posso falar tem um exemplo que é muito interessante que tem a ver com isso também. O próprio agente autônomo. O agente autônomo antes cobrava uma comissão, uma corretagem por um serviço de consultoria. O próprio consultor antes era um consultor bem remunerado, que sentava por 2 horas com a pessoa e tinha coragem de pedir R$ 500, R$ 1.000 por uma consultoria. Hoje o consultor ele cobra, ele tem muito mais clientes, mas não são clientes que pagam R$ 500 por 2 horas de uma reunião. É isso que eu estou querendo dizer. Olha só. Até algumas coisas médicas, eu acho que houve uma mudança, uma reestruturação de custos. Desculpa se a gente estava batendo tanto na questão do psicólogo, mas isso é o que aconteceu. Houve uma... Não é a minha realidade, não. Não é? Eu acho que o Oscar está falando... Você nem sabe quanto eu cobro aqui. Quanto um professor presencial cobra e um professor online? Oscar, deixa eu te falar. O professor online é muito mais barato, porém, eu acho que vou ter que parar esse vídeo. Não, mas isso é interessante. Sabe por quê? Porque, olha só. Ele é interessante. Mas aí é outro foco, não é o foco que a gente está olhando aqui. Você pegar um professor de uma universidade e ver o preço da hora presencial e da hora online é uma coisa. Mas eu não estou falando aqui disso. Eu estou falando, por exemplo, tem muita gente. Tem gente que cobra um curso online 5, 7, 10 mil reais. E ele nem é professor. Entendeu? Então, assim, na internet. Ele tem uma turma cheia? Uma turma cheia. Cara, ele nem precisa ter, porque se ele vender para 2 pessoas 5 mil, ele deu R$ 10.000. Ele nem precisa ter uma turma cheia. Quem precisa ter uma turma cheia era o presencial. O online, ele não precisa ter turma cheia. E eu acho que você está falando o seguinte: houve uma redução de preços em vários serviços, né? Sim. E aí é generalizado isso. E isso aconteceu com o uso da tecnologia. Que popularizou. Que permitiu a popularização, mas também porque o salário das pessoas, de forma geral, caiu. E aí eu estou falando de um efeito que já vem nos últimos 20, 30 anos. Se o salário cai, se o cara atendia de globalização. 4 pacientes no consultório e hoje atende 6 online, pode ser que ele esteja com 6 ou 7 online e está recebendo mais. Eu não nego isso. Mas ele teve que reduzir a hora. Não, a internet permite a escala. A internet Isso eu não nego. Porém, isso eu não necessariamente. Eu só não acho que necessariamente. continuou o mesmo custo. Olha só, deixa eu só falar uma coisa aqui. A questão toda é Eu essa. estou querendo dizer o seguinte, ó.
Se você conversar com os Nós estamos mais cirurgiões, próximos também. Se Tem vocês- mais convergência que divergência. se vocês porque eu acho que você está misturando as coisas. Uma coisa é o trabalho remoto, outra coisa é o que o pessoal chama de financiarização, que está provocando uma queda meio que generalizada nos salários, silenciosa. Se você for conversar, vamos ficar na área da saúde e vamos ampliar um pouco o escopo. Vai conversar com os cirurgiões, os mais antigos, pergunta para eles como que era a remuneração deles há 30 anos atrás e como vem sendo nos últimos 10 anos. E você vai descobrir que eles vão reclamar. De modo geral, eles vão reclamar. Porque Tá? são mais dependentes de plano de Porque eles estão saúde. ganhando menos. E, enfim, Eu acho que cirurgião. se a gente for, só para eu continuar aqui com a nossa conversa, se você for, enfermagem foi uma luta para conseguir um piso nacional que nem está sendo pago direito. Depois a gente vai conversar com o pessoal da fisioterapia, para você ver, com um fisioterapeuta assim, de 60 anos, quanto ele ganhava há 30 anos atrás e o quanto ele vem ganhando nos últimos 10 anos. Fala com ele de quanto os planos de saúde estão querendo pagar a ele por uma consulta. Pergunta a ele se ele consegue manter um consultório aberto sem plano de saúde. Né? Então você vai chegar à conclusão que muitas profissões estão hoje vêm ganhando menos de forma silenciosa Por hora trabalhada. por hora trabalhada. Por hora né? trabalhada. Por outro lado, como aí a gente entra no que a Priscila colocou, houve uma transformação. Existe uma sociedade virtual que não existia há 10 anos atrás. Ela existe. E ela está concorrendo com a sociedade presencial antiga que a gente nasceu e foi criado. E aí, nessa virtual, só para finalizar aqui, Oscar, tem gente que nunca deu aula, que não sabe o que é ter um curso, ser responsável por um curso toda semana, entrar na sala de aula, preparar prova, corrigir prova. E o cara tem a cara de pau de vender curso por R$5.000 e se autodenominar professor. Né? Então, a internet permitiu a isso. Com a capacidade de vender, ele é um a capacidade vendedor. de vender, a capacidade Ele é um de- vendedor. A capacidade de vender sempre existiu. Sim. Vender gato por lebre é uma expressão muito antiga. Sim, entendeu? então, mas a internet permitiu a ele fazer isso, porque se era no presencial, ele não ia colocar anúncio no jornal. Né? Ele não ia alugar um Ele ia prédio alugar, para dar Sempre aula. Sempre teve quem fizesse isso. Isso Não que- precisava ter diploma, Cara, não eram como umas hoje, outras cara. questões. Você já viu o curso precisa- para perito? Para você ter, por exemplo, uma escola, você precisava ter uma autorização do MEC. Para você ter uma autorização do MEC, você precisava ter um pedagogo. Hoje em dia não tem nada disso. Você monta um curso virtual e você Tá. dá aula do que você quiser. Eu concordo muito do que vocês falaram, porque eu conheço algumas precarizações. Precarização, você Eu falou trabalho- uma palavra legal. ó. Que é o caso, por exemplo, do Uber e o táxi. O motorista de táxi, que era uma pessoa regulamentada, regimentada e com compromisso e com necessidade de tirar o ganha-pão durante um dia, agora está competindo com uma pessoa que está entre o caminho do trabalho e em casa dizendo, me dá uma corrida por aí, E o que eu vou levar BlaBlaCar, os e o dois. BlaBlaCar, que é E isso ainda vai aí. piorar. Eu não tenho dúvida que nós temos algumas condições de trabalho que houve precarização. Eu acho que, no caso, a internet fez isso. Ela precarizou algumas coisas. Então, eu sou um pouco reticente em achar que, embora hoje temos uma demanda maior por psicólogos, só é essa demanda maior por psicólogos porque houve essa possibilidade para o bem e para o mal, seja via plano de saúde, seja via internet, de redução de preço. E Eu não concordo. Eu não Você acha concordo. que a mesma demanda de psicólogos que havia antes agora aumentou a demanda Sim, porque... pelos preços anteriores? Não. Não, preço alto. Eu acho assim, Preço Oscar. alto. Aí eu acho que... E tem gente com a agenda fechada. Eu vou discordar um pouco de você. Na sempre teve verdade, gente com a a maior demanda... Com preço alto. Sempre que teve gente com preço alto. Entendeu? Até porque hoje em dia as pessoas veem valor
nisso, né? Porque antigamente o pessoal falava que depressão era besteira. Não, tudo né? bem. Hoje em dia você Saúde mental. Saúde mental é um das questões que se fortaleceram na área da saúde com a internet, né? E é do futuro. Outra coisa é geriatra. Hoje em dia, muito mais gente vai ao geriatra do que antes. Primeiro, porque a população envelheceu. Vai né? continuar envelhecendo. Vai continuar envelhecendo. Então, geriatria é uma profissão promissora no futuro. Aumento das especializações, eu não tenho dúvida. E hoje as pessoas estão valorizando mais ir ao geriatra do que antigamente. Entendeu? E não é por causa de plano de saúde. Eu não estou falando aqui qual foi a demanda no plano de saúde. Eu estou falando aqui de uma questão de maneira geral. Até tem gente disposto a pagar e não é um valor reduzido porque é o trabalho remoto. Não é. O que acontece é custos reduzidos com o trabalho remoto. O que acontece é uma flexibilidade por causa do trabalho remoto, mas não a redução do preço da consulta. Eu acho. Eu vou no médico nutrólogo, que ele também pode atender remotamente, e a consulta dele não é mais barata. Eu vou na psicóloga online e a consulta dela não é mais barata do que era na época presencial. Só que depois da pandemia, ela não voltou mais para o presencial, e nem por isso ela baixou o preço da consulta. Eu acho sim. Eu acho, né, é o que os especialistas falam, na verdade, não é um achismo que de achar baseado no vazio, não é isso. As doenças mentais, a insatisfação da população com a sua vida, com a sua qualidade de vida, encheu os consultórios, né? E isso ficou mais nítido com a pandemia. Só isso que aconteceu. Então, isso é um fenômeno então, que tem acontecido. Então, saúde, então vamos pensar assim, segmentos que estão sendo atraídos nessa já que a gente está falando, saúde mental. Saúde, de modo geral, que aí inclui fisioterapia, então vamos lá, saúde, tem mais gente fazendo tratamentos fisioterápicos do que faziam antes, então não é só a questão mental, então saúde, eu botaria nesse pacote, eu botaria assuntos ligados à tecnologia, vamos colocar isso. Também, a sustentabilidade também. E até... E nas finanças, que é o nosso métier, né? As fintechs. Quantas fintechs surgiram com a internet? As criptomoedas. Né? Assim, também teve um volume, né? enorme de... Criptomoeda virou a nova sensação. A sensação, né? Do negócio. E os fintechs, os bancos digitais. Agora qualquer um, graças a Deus, pode ter conta no banco. Mas eles entraram no lugar de quem? Eles entram, nesse caso dos bancos, é muito claro, eles entram no lugar dos bancos físicos. Tá? Mas os bancos físicos, uma diminuição enorme de gerentes, uma diminuição enorme de... Sim, a gente vai entrar nisso. De custo fixo. O custo fixo reduziu drasticamente. Então, por exemplo, o antigo gerente agora é talvez o novo consultor em muitos casos. O antigo gerente. O antigo caixa de banco hoje pode estar sendo substituído por um atendente rápido para te ajudar a pegar uma máquina. Então, onde tinham 10 caixas, hoje tem tem banco que nem tem caixa mais. Banco que nem tem caixa, e quando muito tem pelo menos um posso ajudar lá na frente. Agora, você lembra antigamente, quando você ia abrir conta no banco, você tinha que ter um valor X para abrir conta e tudo mais? Sim. Hoje em dia, você abre o aplicativo de um banco digital, tu abre a conta e acabou. Ou seja, mas para isso, tem que ter mais gente atrás preparando esse ambiente. Sim. Então, um novo emprego, eu não estou negando. Só que proporcionalmente é muito menor do que antes. Sim. Houve uma migração de emprego, é disso que a gente está falando. Sim, essa transformação, que não é a primeira vez. Como disse o nosso amigo Gilberto, houve uma ruptura num padrão que vinha e houve um novo. O novo concorre com o velho. Hoje em dia ninguém conhece nenhum carroceiro, ninguém que viva puxando carroça, como também ninguém fabrica chicote. Não, ninguém fabrica chicote, mas há pouco tempo nós tínhamos um dos empregos mais comuns nos prédios era o assessorista do elevador, algo que já não existe mais. Você quer ver uma profissão? Entendeu? Não existe. Algumas pessoas aqui vão dizer, e você chegou a ver assessorista? Tinha assessorista no primeiro prédio que você trabalhou? Tinha. Daqui a pouco, nos prédios que nós frequentamos, não vai ter porteiro.
Não, as profissões... Elas estão mudando. Ninguém nega até isso. as profissões que vão continuar, elas precisam ser transformadas. E surgiram novas profissões, né? E aí, essa mudança tem um impacto, assim, radical mesmo. Por exemplo, o mercado imobiliário foi muito impactado com o trabalho remoto, porque, assim, prédios no centro da cidade inteiros foram desalugados, com as pessoas trabalhando no mundo remoto, entendeu? E a produtividade não caiu. A gente reduziu custos, a gente aumentou a flexibilidade, mas a produtividade do trabalho Mas aí precisa já ter algumas empresas voltando. Eu quero pensar um pouco, porque aí a gente volta para aquele exemplo que você deu da escola. Você antes tinha um professor habilitado e hoje você tem alguém se passando por professor. Mas tem gente que não se adapta. Então eu gostaria de pensar um pouco, porque como essas mudanças são com tentativas e erros, algumas delas, então, por exemplo, uma instituição de ensino tradicional que foi substituída por uma instituição à distância, virtual, com professores menos preparados, com um sistema de apoio para o aluno pior. Na primeira tentativa, ele olha para o custo. Numa segunda tentativa, ele vai verificar qual é que está me oferecendo uma redução de custo, ou eu prefiro manter o custo anterior e manter a qualidade que eu tinha antes. Tem muita gente quanto à área da educação, tem muita gente ainda até hoje que fala que prefere o ensino presencial. E eu acho que a mesma coisa está acontecendo. Algumas empresas estão chegando à conclusão de que foi muito rápido essa transferência para o virtual. Para o virtual, o home office. Agora, tem uma questão, né, que a gente perde. Discorda, mas a gente depois a gente concorda, mas a verdade é isso. É. Mas as ideias têm que ser colocadas. Até porque o nosso ouvinte vai começar a dizer, concordo com aquilo que ele falou, mas agora eu estou concordando mais com ela. O que é normal. Sim. Até porque nós estamos pensando em voz alta, porque o futuro, sabe que onde é que a gente vai saber? Ninguém sabe do futuro. Duas provocações. E o Keynes fala que no futuro todos nós estaremos mortos. Né? Então. Mas assim, tem uma coisa que se perdeu, né, que é a comunidade de prática, que é você aprender no grupo. Sim, mas aí isso eu ia a gente falar. Perdeu. Muitos, tentando fazer isso aqui. Muitos. Mas muitos estudiosos da educação falam isso, né? Que a psicologia também fala muito isso. A gente aprende no contato com o outro. Né? Eu aprendo mais sobre finanças quando eu sento para conversar com outras pessoas que estejam dispostas a estudar finanças, do que se eu ficar sentadinho, calado no meu escritóriozinho, estudando finanças em silêncio e não interagir com ninguém. Eu vou aprender, mas se eu tenho a possibilidade de interagir com o outro, esse meu aprendizado ele é muito mais rico, muito mais profundo. Porque tem vários pontos de vista. Isso, gente, quem quiser, só procurar fonte de leitura em psicologia e pedagogia que você vai ver esse basicão que nós estamos falando. Nós, humanos, aprendemos muito tendo contato com os nossos semelhantes, né? Eu tendo contato aqui com o professor Oscar, com a professora Priscila. Aliás, já que ele provocou, vou deixar aí. Quem você acha que está falando, com quem você concorda mais aqui? Com esse camarada aqui, comigo ou com ela? Para. Coloca nos comentários. Agora, bota os likes para mim. Manda os likes para mim. Eu quero ver o circo pegar fogo. Posso fazer uma pergunta? Pode. Sim, como a inteligência artificial está afetando os empregos? Eu, no outro dia, fui trocar um produto, eu quis devolver um produto na Amazon, quem me atendeu no chat foi a inteligência artificial, não foi uma pessoa. Mas isso está acontecendo no laboratório. Foi eficiente ou não foi eficiente? E foi eficiente. Foi. E aí ela me deu uma sugestão, eu não aceitei, ela falou, deixa eu ver aqui no meu banco de dados. E aí depois ela veio com uma solução que eu gostei. Tudo bem, beleza, você ficou satisfeita para aquele caso ali particular, né? Sim. Mas esse processo ainda está muito no início. Então é necessário que você ainda tenha outras experiências
para ver como vai ser a sua sensação. Eu, por exemplo, tive a mesma sensação. Estava precisando marcar, ligar para um plano de saúde para pedir uma informação no plano, e no WhatsApp veio a conversa de que eu estaria conversando com uma IA, né, uma inteligência artificial. Beleza, estou lá. Eu acho que eles têm que avisar, né? Porque deve ser antiético eles não avisarem que você está conversando com uma inteligência artificial e não com um ser humano, né? Eu acho que eles têm que avisar. Eu não fiquei satisfeito. Por quê? Porque eu não consegui ser atendido. No final, ela me deixou um telefone para eu fazer contato com uma pessoa presencial, né? Mas ela avisou para mim, olha, vai demorar muito, os nossos atendentes estão muito ocupados. É porque eles reduziram o número de atendentes. Eu desliguei. Fiquei satisfeito? Nem um pouco. Então, esse processo está começando. Eu tenho uma frase sobre isso há pouco tempo atrás. Tem que esperar para ver como ele vai se desenrolar. Nós estamos tendo um ciclo de robotização das pessoas e humanização das máquinas. Agora, a gente já teve a robotização das pessoas lá no início da Revolução Industrial? Da Revolução Industrial. Até que o Chaplin fazia fez aquele filme. Tempos modernos, que ele saía todo mecanizado. Sim, lá atrás, sim. Eu acho que assim, essas tarefas repetitivas... Por que certas profissões que talvez nem precisassem existir, ou que há pouco tempo atrás não haviam, estão havendo agora? Já que muita gente... Eu estou voltando para o assunto da psicologia, já que nós estamos hoje dentro de uma situação onde a gente convive menos com pessoas, pode ser que haja essa demanda, estou levantando aqui voz alta, por terapia, por contato, porque esse contato humano está diminuindo. Talvez um dos motivos que aumentou a demanda foi esse. Eu diria, que muitos psicólogos falam, né? Uma insatisfação crescente com a sua própria vida, né? Porque os psicólogos dizem isso. Porque a gente está num momento de mudança, né? E a gente não gosta de mudar, né? Ninguém vai para o consultório de terapia porque está soltando fogos, tá? As pessoas normalmente vão, 90% dos casos, porque elas estão insatisfeitas com alguma coisa na vida delas. Mas pode ser a mudança. Que pode elas estão ser inseguras com a mudança. Pode ser muita coisa. Raras, só para eu terminar aqui, Oscar, raras são as situações onde a pessoa vai procurar fazer terapia e fala assim para o terapeuta. Eu estou ótimo. Doutor, eu quero me conhecer. Eu quero fazer terapia. Eu estou ótimo. Para eu me conhecer como é que eu lido com as minhas emoções, porque eu li que é importante saber disso e eu quero me conhecer melhor. Estou aqui para isso. Eu não tenho nenhuma insatisfação grande na minha vida nesse momento para justificar minha presença aqui. Sim, esse tipo de situação, Oscar, cara, é raro no consultório. Sim. Mas eu acho que tem mais a ver com outra coisa do que insatisfação, sabia? Se duas pessoas, vamos lá, se uma pessoa tem um clube de futebol, um grupo que conversa, que eles brincam, debocham, tem uma socialização, fazem, entre aspas, uma terapia lá. Muito se brinca. E aí não fica ansioso e aí não vai para terapeuta. Exatamente. Muita gente diz que quem tem aquele eu não estou querendo prejudicar nenhum psicólogo aí não, por favor. Mas quem tem aquela grupo de sexta-feira, como se diz mesmo, happy hour, quem tem um bom happy hour dispensa analista. Muitas vezes, depois do happy hour, você precisa de um analista, principalmente se você é excluído. Então, se uma pessoa está sendo excluída ou está sentindo que vai ao happy hour e no happy hour não é atendido, não é tratado, não se sente à vontade, porque aquele happy hour é artificial. Eu entendo. Agora, se ele tem aquela pessoa que toma uma cerveja, que conta aquele problema, que se sente à vontade, talvez dispense. Mas é óbvio que a busca é outra. Eu entendo. Olha meu dedinho aqui, ó. Eu sei. Agora tem que ser assim, né, pessoal? É levantar a mão quando a gente está fazendo aí os meetings, né? Quantos de vocês nem sabem mais o que é esse dedinho? Esse dedinho é um aluno que eu quero falar. Hoje em dia é a mãozinha, quero falar. Do meeting. Do meeting é a mãozinha. Vamos lá, Renato. Vamos lá. Gente, isso é sério. Psicólogo não é seu amigo. Sim. O seu amigo de bar é seu amigo de bar. É bom falar com ele. É bom colocar para fora. Tem assuntos que é para dá uma aliviada.
dá uma aliviada. Mas o psicólogo não é seu amigo, não. Se você faz terapia e você sai de lá no oba-oba, então, cara, troca, tem alguma coisa errada. Eu vou dar o meu exemplo com o trabalho remoto. Eu agora Entendo. só trabalho de casa, né? Só trabalho de casa. Então, a minha família é muito pequena. Então, assim, eu tenho pouca interação com as pessoas. Então, eu valorizo muito esse nosso encontro aqui, porque, assim, é uma forma de eu me disciplinar de encontrar amigos. Porque, senão, eu fico entretida, eu leio muito, então eu já fico sozinha. Eu tenho família pequena, então eu já fico sozinha. Se eu não me disciplinar de ter esse encontro aqui, eu fico sem sociabilizar. Eita. Como a sociedade resolveu esse problema há uns anos atrás? Há muitos anos atrás, e alguns grupos continuam resolvendo. Eu tenho uma opinião sobre isso. Antigamente se fazia clube. Tem um clube novo agora? Não, pelo contrário, estão fechando. Estão fechando. A gente está falando de profissões que estão dando certo, a gente pode falar agora de algumas profissões Que estão acabando. O mais interessante é que você tem um aumento no número de professores de hidroginástica e até professores de natação, mas eles estão se deslocando para clubes ou para lugares pontuais para fazerem no condomínio para fazerem a natação. Enquanto os clubes com piscinas olímpicas estão implorando para que as pessoas justifiquem e tentem manter campos de futebol, campos de tênis, que olha que tem demanda para isso, só que é uma demanda talvez não mais no clube, mas é uma demanda para o aluguel da quadra, o uso isolado da piscina para natação. Tá? Isso eu acho que essas coisas são de idas e vindas. Eu diria que o mundo está testando. Muita coisa que parecia que ia deixar de existir, retomou, e algumas coisas que pareciam que sempre existiriam, não existem igual mais. a moda, né? A moda, às vezes alguma coisa está na moda e depois fica cafona, depois a moda volta, repaginada, e assim a gente vai vivendo. Os parques de diversão talvez tenham mudado para ou super parques ou os parques de esquina, mas hoje em dia nem mais parques de esquina, mas é uma pena, mas é uma nova realidade, né? Isso tudo, e isso não é só em função de tecnologia, é em função comportamental. É comportamental, Bom, enfim. No caso do Brasil em especial, eu acho que vale a pena não destacar que tem a gente tem a questão da violência, né? Que, a gente tem a questão diferente da de violência. outros países que você ainda, hoje em dia, eu acho que em lugares como a Quinta da Boa Vista, em outros países continuam ainda muito movimentados. Sim. E no Rio de Janeiro, já que nós estamos falando aqui do Rio de Janeiro, eles estão muito menos movimentados. Embora haja parques muito funcionais em Curitiba, eu sinto que mesmo em São Paulo, o Ibirapuera perdeu aquele status, aquela coisa de coração do domingo, entendeu? Eles continuam existindo. Mas ainda é muito frequentado. Mas comparativamente com aqueles movimentos e com os eventos que se faziam lá, mas isso talvez no Rio de Janeiro, talvez competindo em relação à praia, e eu acho que a questão da violência... mas a praia ainda continua muito forte. A praia sim. Eu adoro a praia. A praia continua, entendeu? Mas mesmo a socialização na praia mudou, né? Eu não socializo na praia. Antigamente havia isso. Entendeu? Havia maior socialização na praia. Agora você vai à praia pela praia. Bom, gente, a gente aqui não tem como acabar com o assunto, né? Esse podcast. Entendeu? Porque assim, eu não posso dizer que essas mudanças foram ruins. Essas mudanças aconteceram e não é a primeira vez, né? A sociedade vem sofrendo transformações ao longo das gerações. A gente já teve a era industrial, passou para a era do conhecimento, aí agora a gente está meio na era da sustentabilidade, da era da internet, um mix, né? Foco muito na sustentabilidade e na internet. E aí a gente vai tendo essas transformações. Algumas profissões elas caem em desuso, outras precisam se readequar e outras novas surgem. A vida é assim, né? Muita gente, quando
a gente mudou do analógico para o digital, muita gente perdeu o emprego. Por quê? Porque a atividade que fazia não faz mais e ela não quis se acompanhar essa mudança e não conseguiu mais se recolocar no mercado. Né? Estou ficando assustado com o que você está falando. Não, tem gente que. Se a gente está no mercado de trabalho, a gente tem que estar inteirado no que está acontecendo. Por isso que a gente está aqui debatendo hoje, por exemplo, da inteligência artificial. Eu acho que trabalhos rotineiros, repetitivos, a inteligência artificial vai dominar. Né? Agora, os trabalhos mais qualificados, a inteligência artificial vai contribuir. Né? A gente vai usar ela a nosso favor. Um debate como esse, eu espero que eu não tenha que fazer um debate desses com uma máquina. Não vamos fazer, não. E a gente pretende sempre fazer esse podcast presencial. Sim. Nós, né, porque nós somos da geração presencial, então a gente gosta muito, a gente valoriza esse podcast ser presencial. Mas a questão é essa, a questão é que a gente precisa estar antenado com as mudanças, né, para a gente ver como a gente vai se posicionar e para tomar as decisões, porque sempre tomada de decisão inteligente precisa de informação, então a gente precisa sempre estar atualizado, estar consciente do que o mundo está demandando. Mas, como o Renato falou, esse assunto não vai se encerrar. Se você quiser contribuir com esse debate, botar nos comentários, poste nos comentários que a gente vai fazer. A gente vai responder com todo carinho. Um retorno. A gente retorna a esse assunto. Bom, muito espero obrigada. Que tenham gostado. A gente eu espero que vocês tenham gostado aqui do quebra-pau, que geralmente tem aqui entre nós três, mas é super saudável. E muito obrigada por terem assistido e até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, gente.